Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus vai mudar sua sorte, vai mudar sua história, vai mudar a sua vida. Hoje vamos fazer um resumo sobre Mateus capítulo 17. Aqui, do versículo 1 ao versículo 9, podemos ver que Jesus levou para um monte Pedro, Tiago e João. Monte nos mostra que não foi no meio do povo. Monte nos fala de lugar de intimidade com Deus. E Jesus não levou todos os discípulos, levou apenas Pedro, Tiago e João. Esses eram os discípulos que sempre andavam com Jesus. E revelação é para quem tem intimidade com Ele. Tenha intimidade com Jesus. Busque a Jesus. Na igreja, no monte, no quarto, em todos os lugares. Caminhe com Ele. E Jesus foi transfigurado diante deles. Passou da sua figura de filho do homem para filho de Deus. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceu diante deles Moisés e Elias. E eles conversavam com Jesus. Mas conversavam o quê? Lucas 9, versículo 30 ao versículo 31, nos responde que eles conversavam sobre a morte de Jesus em Jerusalém. Pedro, no desejo de agradar e de servir, quis fazer um tabernáculo para cada um deles. Todos nós sabemos que tabernáculo nas tendas são lugares de adoração, lugares santos para irmos adorar a Deus. Mas ele queria fazer adoração e habitação para Moisés, Elias e Jesus. Enquanto Pedro ainda falava, veio uma voz do céu e disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Elias ali representava todos os profetas. E Moisés representava ali a lei. E vemos que Jesus pode falar com Moisés e com Elias, mas os discípulos não. Moisés e Elias não falaram com os discípulos, porque como nos ensina a parábola de Lázaro e o rico, em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, há um abismo que nos separa. Moisés, o seu corpo não foi encontrado, para que não houvesse peregrinação e idolatria, porque todos nós sabemos a importância que teve Moisés para os judeus. E podemos ver também em Judas 1, 9, que houve uma peleja entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E que o corpo de Moisés foi levado para o céu. E podemos ver também que Elias, em 2 Reis 2, diz que o corpo dele foi levado numa carruagem para o céu. Então podemos ver que eles estão no céu e que da terra ao céu há um abismo. Não há como falarmos com Deus a não ser por Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ouvindo a voz de Deus dizendo: ouçam, este é o meu filho, todos os discípulos, os 3 discípulos, ficaram com muito temor. Toda a nossa experiência com Deus precisa trazer em nós temor ao Senhor. Pedro estava tendo uma experiência enorme, maravilhosa, mas não tinha revelação.
ao que estava acontecendo. Ele teve a experiência, mas não tinha o conhecimento, pois queria fazer um lugar de veneração a Elias e a Moisés. Hebreus 1, do 1 ao 6, mostra Jesus maior que a lei e também maior que os profetas e até mesmo maior que os anjos, pois ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. A experiência precisa mudar a sua vida, precisa encher a sua vida de temor ao Senhor. E só a Ele prestarás culto. E quando eles ergueram os olhos, só estava Jesus. Do versículo 10 ao versículo 13, a vinda de Elias. Os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Jesus aqui usa o verbo vem no futuro, afirmando que ele virá. E no versículo 12, ele diz que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que fizeram, da mesma forma com o Filho do Homem será maltratado por eles. Jesus está identificando Elias com João Batista e com todos os profetas, pois Elias representa os profetas. Mas os discípulos acharam que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas podemos ver que não é a reencarnação de Elias, pois Elias não morreu. Para acontecer uma reencarnação, eles dizem que um morre e nasce de novo. Mas Elias não morreu. Elias foi para o céu como uma carruagem e a Bíblia não dá base disso. O que a Bíblia diz é justamente o contrário. E a Bíblia também diz que o homem é dado morrer uma vez só e depois disso enfrentará o juízo. Não fala sobre morrer e vir como outra pessoa. Hebreus 9, 27 e 28. Nunca seremos bons suficiente, nunca mereceremos. Somos salvos pelo amor de Jesus, somos salvos pela graça. Não vai ser por merecimento, vai ser pela graça. Você nunca vai nascer e se aperfeiçoar e vir melhor e melhor até ficar bom. Porque isso anularia a obra de Jesus e tudo que ele fez para que você fosse salvo. Você é salvo porque você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele vai te salvar e vai mudar sua história, vai mudar sua sorte, vai mudar sua vida, vai mudar suas atitudes. Amém? E do versículo 14 ao versículo 21, vemos Jesus expulsar um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar, pois esse tipo de demônio só sairia com fé, jejum e oração. E do versículo 22 ao versículo 23, Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. E os discípulos ficam profundamente entristecidos. Do versículo 24 ao versículo 27, Jesus nos dá um lindo exemplo de cidadania. Pois embora sejamos filhos de Deus e herdeiros do céu, precisamos dar bom testemunho, pagar os impostos e manter o nome de Jesus que está sobre nós. É a nossa obrigação na terra. Temos que cumprir nossas obrigações de filho do homem e de filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.